Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu estava meditando no capítulo 6 de 1 Coríntios, exatamente começando no verso 12. Nós temos que lembrar que o nosso corpo é membro de Cristo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E exatamente este capítulo 6, a partir do verso 12, diz o seguinte: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Algumas versões diz: todas as coisas me são lícitas, né? Mas nem tudo me convém. Pois é, todas as coisas nos são permitidas, mas nem todas são proveitosas ou nos convêm. Como cristãos, muitas delas não servem de proveito para a nossa salvação, para a nossa liberdade cristã, que não é igual à liberdade do mundo. Não nos convém algumas coisas que são permitidas para todos. Nós precisamos compreender isso. E interessante que Paulo, quando ele está falando aqui, ele está falando para os coríntios que estavam sendo prostitutos religiosos. Eram cristãos, mas continuavam com práticas pagãs, misturando-se com as religiões pagãs. E que tinham o argumento de dizer que aqueles atos promíscuos que eles estavam cometendo era uma coisa natural, como os alimentos eram para o estômago, né? E aí Paulo diz, olha, Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro. E aí ele alerta, o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Nós precisamos colocar nossa vida no altar. Nós precisamos nos lembrar que o nosso corpo é membro de Cristo. E que ele não pode servir à prostituição, de modo nenhum. Nós devemos nos unir ao Senhor e ser um só espírito com Ele. E o conselho de Paulo no verso 18 é fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. E aí Paulo diz, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha que coisa solene. Nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em nós. E o nosso corpo não é nosso, é do Senhor. Porque nós fomos comprados por preço. Por isso nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos meditar muito nesse texto de 1 Coríntios capítulo 6, do verso 12 até o verso 20. E compreender que nós temos que colocar a nossa vida no altar de Deus. Que a nossa vida, o nosso corpo, o nosso pensamento, o nosso falar, nosso vestir, a nossa alimentação, tudo deve ser para a honra e glória de Deus e não nosso. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não deve haver nele prostituição de nenhum tipo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas eu não posso ceder a tudo. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos, em Cristo Jesus, sermos fortes para resistir a toda a tentação, seja ela carnal, seja ela em pensamento. Que Deus nos fortaleça. Em nome de Jesus.
Amém? Aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro, permitindo Deus. Até lá.